Olá, pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos. Muito obrigado por estarem conosco nesse momento. Perdoem-nos pelo singelo atraso, mas estávamos com um problema de conexão, mas agora tudo resolvido. Então sejam bem-vindos, galera, no nosso segundo webinar, a importância da gestão estratégica em tempos de transformação digital. Temos aqui conosco a professora Vera Lúcia Vieira, temos também a professora Silmara Esgotti e o querido professor Denis Alcide Rezende. Pessoal, o segundo webinar do Centro de Ciências Sociais e Aplicada da Universidade Presbiteriana Mackenzie, né, ele tem como objetivo principal, na verdade, realizar um encontro, né, com profissionais do mercado, profissionais da área e também gestores de mercado que atuam, né, em organizações, que atuam como consultores, para a gente poder falar um pouquinho mais sobre esse mercado, falar um pouquinho mais sobre gestão estratégica, falar um pouco mais sobre boas práticas, né, em termos de gestão estratégica. Esse evento, ele tem total apoio do Mackenzie Soluções, né? Mackenzie Soluções é uma área de negócios que atua no mercado corporativo, né? Desenvolvendo estratégias de melhoria, de performance, sustentabilidade financeira, oferecendo também diversos cursos de educação executiva, né? Então, para saber mais, é só acessar a nossa página para vocês ficarem por dentro de tudo que está acontecendo. Um agradecimento também especial ao nosso magnífico reitor, o professor doutor Marco Túlio de Castro Vasconcelos, também ao nosso diretor, professor doutor Cláudio Parisi, professor diretor do CCSA, e também ao professor Cadu, que é o nosso coordenador geral dos cursos de pós-graduação aqui do Mackenzie, tá bom? Pessoal, sem mais delongas, eu passo a palavra para a professora Vera, ela se apresenta rapidamente, mesmo porque a gente vai fazer um bate-papo, né? A ideia hoje aqui é fazer um bate-papo, a gente trazer algumas informações de mercado, né, de empresa para vocês. Por favor, sintam-se à vontade de fazer perguntas para nós. Conforme vocês forem mandando as perguntas, nós vamos encaixando aqui na fala dos professores, tá bom? Mais uma vez, eu agradeço a todos pela presença. Professora Vera, muito obrigado pelo seu aceite, né? Pela paciência aqui conosco na organização do evento. Seja bem-vinda. Professor, excelente. Boa noite a todas, é um prazer enorme estar aqui, porque eu adoro debate, adoro compartilhar informação e compartilhar conhecimento. E estou muito honrada de estar aqui com essa banca de grandes profissionais aí. Obrigada também pelo convite, que foi muito bacana. E vamos lá, vamos trocar experiências, vamos trocar ideias, principalmente, né? Dentro desse tema tão instigante que é o da transformação digital com foco na gestão estratégica que o Mackenzie está promovendo. Obrigada, professor Fulvio. Obrigado, professora Vera. Professora Silmara, mais uma vez, muito obrigado também por estar conosco, né, nesse finalzinho de tarde, início de noite, de uma segunda-feira pós-feriadão, né? Então estão todos animados, todos descansaram, né, afinal de contas. Mas muito obrigado, professora Silmara. Estou conseguindo aqui. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com os colegas, né, para falar desse tema tão importante e relevante no cenário atual, né, que foi aí gerado pós assim, um mundo VUCA aí, junto com uma pandemia que só acelerou a transformação digital. Então, é um prazer estar com todos vocês para a gente debater aqui, falar um pouco de mercado, das boas práticas, no meio dessa crise aí pandêmica, enfim. Exato. Muito obrigado, Silmara. E, mais uma vez, né, professor Denis Alcides Rezende, satisfação em tê-lo conosco aqui nessa noite. Né? Para mim é um momento bem ímpar, porque, como a gente já conversou por várias vezes, eu me espelhei muito ao longo da minha carreira, né, com os teus livros, professor Denis. Então, nosso muito obrigado por estar conosco. Eu sei que você tem um compromisso a partir das 19 horas, né? Então, vamos ser breve aqui. Muito obrigado pela presença mesmo, professor Denis. Muito obrigado a você, Fulvio. Obrigado às colegas Silmara e Vera. Muito obrigado ao Mackenzie pela oportunidade de dialogar um pouco sobre estratégias nesse mundo digital e em que essas estratégias são inquestionáveis, são relevantes.
Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade de dialogarmos sobre esse tema tão necessário e importante mesmo. Perfeito, né, Denis? Vamos começar, né? Já começando, você fala de um tema tão importante. A gente sabe que quando a gente busca, né, os conceitos de transformação digital, a gente identifica como sendo algo, um fenômeno, né, que incorpora o uso da tecnologia digital às soluções de problemas tradicionais, problemas empresariais, né? Então, professora Vera, eu queria escutá-la um pouquinho a respeito desse tema, né? O quanto que a transformação digital efetivamente afetou, tanto positivo quanto negativamente, as empresas, principalmente as pequenas e médias, né, professora? Porque a gente sabe que as grandes corporações, elas estão muito bem assistidas, né? Muito bem encaminhadas. Mas, enfim, professora Vera, por favor. Ok. Todos me ouvem? Acredito que sim. Está todo mundo me ouvindo? Ok. Então, vamos lá. Vamos começar aí esse debate, né? Primeiro, eu quero dizer que a gente está assim, bastante feliz de estar participando desse debate, porque durante o ano de 2020, que foi o ano da pandemia, nós criamos um grupo aí para escrever um livro sobre transformação digital. Foram 10 capítulos, né? O livro chama-se Transformação Digital na Prática. Eu fui a coordenadora do livro e fui autora de 2 capítulos, né? E ao escrever este livro, nós nos deparamos com vivências de todos os tipos, né? Empresas familiares, médias empresas, grandes empresas, usuários também que passaram pela transformação digital e hoje estão se encontrando, pessoas que se refizeram na aposentadoria e conseguiram vender seus serviços de forma digital, né? Então, eu vejo a transformação digital como algo bastante democrático. Tem para todo mundo, tem para todos os perfis, né? Basta que cada um se aproprie daquilo que faça mais sentido para a sua realidade, né? Então, hoje nós fizemos um debate entre nós, participantes mais cedo, eu, professor Denis, professor Fulvio, também a Silmara anteriormente, e a gente chega à conclusão que, com certeza, as pequenas e médias empresas foram privilegiadas pela pandemia de alguma forma, porque elas foram jogadas aí no olho do furacão e tiveram que aprender a viver com essa movimentação toda, o que foi positivo, né? Conseguiu-se uma aceleração enorme, né? Mas essa aceleração, ela já vem vindo, né, gente? Então, a gente teve aí várias revoluções industriais, tivemos uma revolução digital, e hoje nós estamos vivendo a 4ª revolução digital, que é marcada pela inteligência artificial, pelas tecnologias disruptivas, né? Mas nem só de tecnologia disruptiva é o que a gente está tratando, né? Ela está acontecendo à nossa volta, né? A gente vê robô para todo lado, e é o Bradesco que cria a Bia, a Alexa e tal. A gente vê isso ao nosso lado e a gente respira isso. Mas será que é só isso? Né? Eu acho que nós temos espaço também para simplicidade, né? Então, é nisso que eu provoco os meus colegas, né? Porque trazer para dentro das organizações medidas simples, como uma questão de trabalhar a cultura organizacional, de trabalhar o mindset das lideranças, para que, ao fazer uma gestão estratégica, elas comecem a considerar coisas simples, como o ponto de vista do cliente nos processos, porque de nada adianta a gente fazer uma revolução incrível se a gente não conseguir trazer o que a gente chama de user experience, né? Que é a experiência do usuário. Então, trazer essa experiência, nos colocarmos no lugar do cliente de forma empática, é o que está por trás de todas as metodologias ágeis que a gente está ensinando hoje na academia, né? Então, isso não é algo tão complicado assim. Se colocar no lugar do cliente e promover mudanças e inovações que façam sentido para ele, cliente, porque se não fizer sentido para ele, a gente vai perder nosso tempo e vai usar o tempo de toda uma organização sem ter sentido nenhum. Então, eu gostaria também que cada um colocasse seu ponto de vista dentro dessa linha, né? E contribuísse, e a gente vai fazendo esse bate-bola aí. Perfeito. Ô, Vera, você tocou em vários pontos aí que olha, dá para fazer vários encontros só com os pontos que você abordou.
Mas, Silmara, me fala uma coisa. A gente sabe que, na prática, né, o dia a dia dos pequenos, dos micro e pequenos empresários, a gente sabe como o quão difícil é, porque esse gestor ele acaba sendo multitarefa. Né? Então, ele cuida da produção, ele está cuidando de clientes, ele está correndo atrás de fornecedor, ele está resolvendo o problema administrativo e tem que pensar também de forma estratégica. Né? Então, na tua opinião, Silmara, eu queria que você complementasse, obviamente, né, o que a Vera falou, mas também que você pudesse abordar um pouquinho sobre isso, né? Porque, na prática, o que um gestor, né, de uma micro, pequena, média empresa, vamos falar assim, pode fazer em termos práticos, né, associando a questão da importância da gestão estratégica, a gente sabe disso, com essa questão da transformação digital? É assim, o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora, ele precisa ter em vista que para o negócio dele hoje em dia ser competitivo, ele precisa estar nas plataformas digitais. A pandemia acelerou esse processo, né? Pela questão mesmo do não presencial. Mas ele tem que ter em vista onde o negócio dele pode estar, né, nas plataformas digitais, seja na comercialização do seu produto ou serviço, ou seja para o produto e o serviço dele ser competitivo. Eu acho que essas duas visões ele precisa buscar estas informações. Aonde meu negócio pode ser mais competitivo e como eu trago essa tecnologia de forma, como a professora Vera falou, de forma simples, de forma que os meus colaboradores também incorporem, né, a cultura da tecnologia no seu dia a dia e a gente possa proporcionar para o cliente uma experiência melhor. Isso vai desde o pequeno negócio, numa entrega, num delivery, por exemplo, de alimentos, até mesmo numa prestação de serviço, onde esse contato com o cliente pode ser agilizado pelas plataformas digitais. Porém, ele precisa ter conhecimento e se apropriar das tecnologias disponíveis. Professores, nós sabemos, hoje tem plataformas, assim, né, de $15. Se a gente passar isso para reais, aí a gente está falando de 60, 70 reais. Existem plataformas já disponíveis para o pequeno e para o médio. Então, ele ter esta informação, buscar essa informação. A gente tem grandes aí centros, né? O próprio Mackenzie, a gente tem oportunidades de trazer essa informação para o pequeno e para o médio empreendedor. Pô, é legal, Silmara. E Denis, nosso guru eterno, né, o que a gente pode falar um pouco sobre gestão estratégica dentro de toda essa temática? A Silmara tocou em ponto importante, né? Eu sou um microempresário, né? Eu não sei o quão difícil é, às vezes, a gente se deparar com N informações, não, porque o público do Facebook é um, o público do Instagram é outro, o público do YouTube é outro. Não, mas eu tenho que fazer um processo de comunicação diferente com A, com B e com C. Fora isso, eu tenho que verificar a questão do comércio eletrônico, a questão dos meus dados, né? De que forma que eu consigo me apropriar desses dados para me ajudar na tomada de decisão. Denis, esse pequeno gestor, ele tem que ser quase um super-herói. Bom, esse é o nosso desafio atual, né? Mas tem uma coisa que corrobora com tudo isso. Infelizmente, nós não temos cultura de projeto. Então, modernamente, na prática, né? Lá se vão 27 anos de consultoria e 36 anos de sala de aula falando sobre essas questões, né? Que a estratégia e a relação que tem a estratégia com tecnologias, né? Dentre elas a tecnologia da informação. Mas o que nós aprendemos de verdade é que se a organização e as pessoas da organização não tiverem projetos, não vai adiantar. Porque um dos sinônimos que eu percebi na prática de estratégia é projeto, de fato. Porque né, nós falarmos convencionalmente de planejamento estratégico e de gestão estratégica, essa é a parte mais fácil de fazer. Fazer o planejamento estratégico, mas a execução do planejamento estratégico. E qual foi o nosso aprendizado, né? Que se nós não transformarmos a estratégia, inclusive ela digital, porque hoje a questão digital é inegável, irreversível, independe da empresa, né? Porque antigamente nós até ousávamos falar que uma empresa sem tecnologia da informação, sem nada digital, ela até sobreviveria. Hoje já não mais é hipocrisia falar isso.
E aí, é claro, por que projeto? Que a gente não tem muito isso no nosso dicionário, né? Porque nós não temos cultura de projetos. O primeiro exercício que eu faço, seja em sala de aula, seja nas organizações, né, é que em 3 minutos os indivíduos possam estabelecer as suas estratégias ou os seus sonhos ou os seus projetos. E aí quem estiver nos ouvindo já pode rabiscar isso, né, como um desafio, porque se você não der conta em 3 minutos do que eu vou falar agora, fatalmente você não tem o hábito de fazer projetos e talvez, um pouco audaciosamente falando, tem o hábito de fazer pactos de mediocridade. E pactos de mediocridade não são projetos, não são estratégias. Então, para quem estiver me ouvindo e quiser provocativamente anotar aí, a pergunta é quais são os seus projetos, ou seus sonhos, ou as suas estratégias pessoais, profissionais e familiares. E depois eu quero voltar a falar sobre inteligência organizacional, que não tem relação direta com BI, the Business Intelligence, é um outro conceito, e que se a inteligência das pessoas e a inteligência organizacional não tiver um relacionamento com isso, não vai dar certo. As organizações inteligentes, para encerrar minha primeira parte aqui, elas favorecem que os seus empregados e não mais colaboradores façam, por meio da teoria de papéis, o seu projeto pessoal e o seu projeto profissional. O familiar é um pouco constrangedor. Então, uma organização inteligente, ela vai fazer com que os indivíduos tenham projetos, tenham estratégias, porque deveriam ser coerentes com essa organização, respeitando o seu tamanho, a sua cultura e a sua filosofia. Mas tem que ter o alinhamento entre as visões pessoais, as visões organizacionais e, como pano de fundo disso, as questões digitais, dentre elas a tecnologia da informação, mas também as tecnologias industriais ou comerciais, como se tem aí todas essas alternativas. Verdade. Olha, Denis, você muito bem citou, né, essa questão do projeto, né, que eu considero aí como atendimento aos objetivos, né, objetivos de curto, médio e longo prazo, associados, né, à missão, valor e visão da empresa, né? Eu acho que isso é extremamente importante dentro de qualquer organização, sendo ela de qualquer porte, né? E a gente sabe também que tudo isso envolve o que a gente chama de pensamento estratégico, né, Denis? Então, quando a gente começa a se deparar com os nossos objetivos, né, com o mercado que a gente atua, sabendo, né, você falou, fazer análise é fácil, os modelos estão aí, né? E só um parênteses, você me fez lembrar de um treinamento que você fez, onde cada um de nós pode fazer uma SWOT pessoal, né? Que até mesmo que está muito alinhado a esses projetos, né? Projeto de vida de cada um, projeto de uma organização. E depois, se puder falar também um pouquinho disso, é muito bacana. Mas, pessoal, vocês que estão nos escutando, por favor, se vocês tiverem alguma dúvida, né, se vocês quiserem fazer algum questionamento para nós, é só encaminhar a pergunta aqui via bate-papo ou perguntas e respostas aqui, tá bom? Professora Vera, por favor, é um bate-papo, gente, Vamos né? lá, vamos voltar Fiquem a à bola para cá. vontade. Deixa eu dar continuidade, então, aqui. E conforme o professor Denis estava me falando, estava falando para mim, para todo mundo, eu comecei a refletir o quão complexos são os ambientes e as culturas organizacionais que nós temos que nos deparar. São tantos projetos, são tantas prioridades. E uma das coisas que acontece muito comumente em projetos de transformação digital são atritos organizacionais, né? E essa questão de conflitos e atritos é algo que está ali no calcanhar dos gestores estratégicos, porque eles estão lá cheios de boas intenções, né, visando a estratégia, atingir objetivos e metas através de produtos novos, inovações e tal. E aí começam os atritos, né? Começam os problemas, as áreas começam a brigar entre si, e daí não tem exatamente o mesmo foco, né? E eu vejo isso como um grande desafio, né, da gestão, no sentido de
propiciar para que esse ambiente se torne harmônico, para que todo mundo fale a mesma linguagem, para trabalhar o mindset organizacional, né? Então, eu encaro isso como um fator crítico de sucesso. E gostaria também que vocês comentassem, né, os colegas, na visão de vocês, como é que vocês veem essa questão dos conflitos, né? Eu penso assim, o professor Denis, ele disse dos projetos de uma pessoa de uma forma integral, sendo ele empregado, uma pessoa, no ambiente familiar, e também na sua parte profissional, no seu preparo. E o que eu sinto nas implantações, principalmente quando uma empresa entra numa transformação digital, e ela vai proporcionar um produto e um serviço, que nós vemos, professora Vera, que durante este projeto, que ainda ele está sendo executado, existe a preocupação com as pessoas, mas eu gostaria até que o professor Denis falasse um pouco também sobre isso, da visão integral da pessoa. Eu acho, professora, que falta ainda para as organizações, tanto pequena, média e grande, verem aqueles que estão com a mão na massa no projeto, que estão participando, que precisam se automotivar, e o projeto de vida automotiva as pessoas, né, com a visão da organização, mas falta esse olhar do ser humano integral. O professor Denis, eu já li conteúdos dele, que ele fala brilhantemente sobre isso, né? O olhar, a parte intelectual, espiritual, a parte social. A gente precisa enxergar esse grupo, esse projeto que está desdobrando os objetivos da organização. E como eu dou aula de gestão de projetos, eu sempre digo isso para os alunos. Não existe milagre, existe trabalho colaborativo e existe esse olhar para o outro, você saber que o outro complementa o teu conhecimento. E na cultura, principalmente na nossa cultura brasileira, isso incomoda um tanto, né? A competitividade, ela está, às vezes, a visibilidade de competitividade, às vezes, das organizações sobrepõe o trabalho colaborativo. E não enxergar o ser humano integral. Gostaria até que o professor Denis complementasse, porque ele é mestre nesse assunto e eu já li muitas publicações dele que me ajudaram muito neste entendimento. Muito bacana, viu? Eu acho excelente mesmo, porque eu acho que ainda mais durante a pandemia a gente tem que analisar esses aspectos integrais, né? Holístico do ser humano. Perfeito. Professor Denis. O Denis está sem áudio. Primeiro ponto, como eu acho que nós temos como desafio, é que nós não temos cultura de fazer projeto. Sem fazer apologia a outros países, né? Eu tive o privilégio de trabalhar em outros países, é que outros países têm essa cultura de projeto, então nós não temos cultura de projeto. Supondo que a gente tenha vencido e entendido que é preciso fazer projetos pessoais, profissionais, familiares, projetos de saúde, projetos de aposentadoria. Por exemplo, todo indivíduo que é empregado, ele deveria ter um projeto de demissão. Todo indivíduo que é empresário, ele deveria ter um projeto de fechamento. E para quem não tiver dificuldade com isso, até mesmo um projeto de morte. Então, nós não temos essa cultura de projetos. Bom, se nós vencermos essa ideia de que temos um projeto super simples, é feito em 4 folhinhas de papel. Né? A primeira folha, você coloca os seus problemas, desafios, e aí, como você mensurou, teria a tal da SWOT por opção. A segunda folha, quais são os objetivos, os alvos, os desejos. A terceira folha, as estratégias propriamente dito, que até aí é relativamente fácil. E aí a quarta folha são os planos de ações. Só que eu disse folha 1, folha 2, folha 3, folha 4. Então, problemas, objetivos, estratégia e as ações. Para depois fazer a gestão. Só que a gente pulou a folha 0 ou a fase 0. Então, não fazendo uma apologia ao PMI, que define que todos os projetos têm 5 fases, o que a gente aprendeu nesses 36 anos de sala de aula e 27 anos em empresas de diversos tipos, né? Que é preciso ter um conceito de fase 0 de projetos. E nessa fase 0 de projetos, poderia ser um análogo ao planejamento, iniciar e planejar do PMI, mas aqui eu queria enfatizar que a fase 0 pode demorar 20 minutos, 2 horas, 2 meses, e eu tenho empresas que a gente já demorou 1 ano na fase 0. E dentro da fase 0, todo esse material que eu estou falando aqui, eu tenho disponível no meu YouTube, tá disponível para quem tiver interesse. E nessa fase 0, que contempla 10 subfases, uma delas que é fundamental é conceito do que se quer.
Então, a gente confunde muito conceito com objetivo com exemplos, né? Então, se todos da organização, pequena ou grande, tiver um conceito adequado do projeto, e aí sim tem essa visão holística ou a visão integral. Já está comprovado por diversas estatísticas e pesquisas que só existem 3 fatores motivacionais para se fazer projetos numa organização. São perspectivas de crescimento pessoal e profissional, clima organizacional e, sem hipocrisia, contrapartidas financeiras. Então, quando uma organização inteligente, ela favorece a elaboração de projetos, como foi dito aqui pela Vera e pela Silmara, né, que tem essa visão integral, holística, ou seja, coloca o ser humano para fazer esses projetos, indubitavelmente as estratégias e as questões e os instrumentos digitais serão muito mais efetivos. Ô, Denis, a gente pode considerar, então, que esse marco zero que você fala é o primeiro passo numa transformação digital para um gestor, quer seja micro ou pequeno ou médio empresário? Primeiro entendimento, assim, que a gente tem uma resistência, né? Eu brinco que a gente tem que ter projeto para casar, projeto para separar, projeto para morrer, projeto para comprar um apartamento, projeto... A gente não tem esse conceito de projetos, essa é a minha provocação. Nas organizações, quando eu pergunto isso para as pessoas, incluindo gestores, né, que não têm projetos, não há um relacionamento ou uma relação dos projetos pessoais. E daí sim, a partir do momento em que eu entendo que é necessário projetos, o primeiro momento ou a primeira fase chama-se fase zero, que é preparar, estruturar, organizar, né? E aí sim, a ideia da fase zero, depois de feita a fase zero, como eu disse, que pode demorar 20 minutos, 2 horas, 2 meses ou até 2 anos, é que se começa efetivamente a fazer o projeto. E pasme, gente, ainda vai ser a parte mais fácil, porque o desafio depois vai ser gerir o projeto, né? Tal como, às vezes, no final do ano, eventualmente, nós podemos ter feito um pacto de mediocridade, né? Cada foguete que nós estourávamos na praia, que esse ano não foi bem assim, mas simulando essa ideia, né? O ano que vem eu vou fazer isso, o ano que vem eu vou fazer isso. O que nós fizemos? Né? E nós já estamos na metade do ano, independente da questão da pandemia. Então, quais são os projetos que a organização tem? E aí sim, esses projetos incluem, indubitavelmente, por força do mercado, as questões digitais e de tecnologia da informação e demais tecnologias que são as estratégias que nós estamos focando hoje. Você sabe, Denis, que você toca num ponto que é uma questão de mudança, mudança de comportamento, né, Vera? Né, Silmar? É mudança de comportamento da pessoa. A gente sabe, o brasileiro, por exemplo, compra qualquer tipo de equipamento. Ele lê o manual? Não, ele não lê o manual. Né? Ele já vai lá, coloca o equipamento na tomada, já sai fuçando, né? E já vai mexendo, já vai configurando, mas ele não lê o manual. E aí eu acho que eu até faço esse paralelo para mostrar que realmente a grande maioria dos gestores não tem esse cuidado, né, no ato de projetar, no ato de planejar com maior profundidade, né, alinhando os objetivos desses projetos com a razão da existência da empresa, com a visão da empresa, né? Então, é uma mudança de comportamento. Eu acho que o gestor ele precisa se conscientizar que, primeiro, ele precisa estudar. Né? Ele precisa se manter capacitado, ele precisa estudar todas essas questões que estão surgindo a cada dia. A cada dia a gente vê um termo novo, a gente vê direcionamentos novos, né, Vera, né, Silmara? Mas, exato. No final, o que eu quero apontar é a questão, né, da capacitação. Esses gestores precisam ter conhecimento. Não é verdade, Exatamente. Vera? Exatamente o que um participante está colocando aqui para a gente, né? O Marco Lampoglia. Muito obrigada, Marco, pela sua colocação. Ele fala que ele é gestor estratégico há muito tempo, né? E que os conflitos realmente aparecem e que torna-se complicado para as lideranças, mas que quando você começa a estudar métodos científicos de gestão, isso ajuda bastante a lidar com essas questões, né? E eu concordo, né? Existem estratégias para você trabalhar essa gestão, existem
diversos conceitos que a academia pode nos ajudar, sim, e muito, né? Agora, claro, depende muito da organização se abrir a isso, né? Felizmente, no Mackenzie, nós temos uma lista enorme de organizações que apoiam seus funcionários nos processos de estudar, dão desconto, né? Outro dia, por curiosidade, eu estava consultando a lista é enorme. Então, eu acho que, assim, só não vai aprender quem não quer, né? E o aprender hoje não está somente na academia, o aprender também está no autodidatismo de cada um, as leituras, a pesquisa, a busca. Para quem está aqui participando desse debate, super parabéns! Vocês tiraram um momento do seu dia para vir aqui conversar com a gente, para debater. Isso é fantástico, é assim que a gente considera realmente que a gente vai conseguir conquistar alguma coisa, Verdade, né? verdade. Ô Vera, aproveitando a tua fala, o Silvio Sacramento mandou uma pergunta para a gente. Ele falou assim: olha, pensando nos donos de restaurantes, salão de belezas e profissionais autônomos, né? Como a transformação digital pode chegar para essas pessoas, né? Então, nós estamos falando mais uma vez de microempresários, né? Ou até mesmo autônomos. Já chegou, né, professor Fulvio? Já chegou. Graças a Deus chegou e chegou rápido, não teve muito tempo de se preparar. O pessoal teve que começar a vender online, a fazer conversa por WhatsApp de uma hora para outra. Quem não falava teve que falar. Então, assim, já começou. Agora, elas precisam usar um pouco dos conceitos que o professor Denis falou, de começar a ver quais os projetos serão prioritários. Então, começou um monte de coisa, mas qual é aquela que nós vamos dar mais foco? Qual é aquela que começou de um jeito desestruturado que eu preciso estruturar melhor, né? E agora, aparando arestas e organizando tudo isso, mas que já começou, não é mesmo, Silvio? Eu acho que já é uma realidade, né? Eu também penso o seguinte, que a falta de capacitação limita esses pequenos empreendedores somente ao uso da ferramenta e não extrair dela informações que ela gera, que são muito eficientes para gerar mais cliente, mais resultado financeiro. Então, eu acho que são passos, né? Eu acho que os donos como colocou aí o nosso colega que está participando, de restaurante, tudo, eu acho que ótimo, entendeu que existem plataformas que pode proporcionar nessa pandemia o faturamento dele, eles já entenderam isso. Eu acho que estudando, se capacitando para o próximo passo, quer saber o que essas ferramentas tecnológicas pode dar de incremento para o negócio para aumentar o faturamento. Então, é ter uma leitura da informação que essas ferramentas trazem. Então, cadastro de clientes, quais clientes são frequentes, como fazer uma estratégia para atrair esse cliente, o que funcionou com um, replicar para os demais, principalmente na questão de fidelização. Eu acho que a capacitação, professor Fulvio e demais colegas, traz isso, o ambiente acadêmico, inclusive, tem outros participantes de outras empresas ali presente, seja na sala online, seja no presencial, que dá para trocar ideias, e é o conhecimento que a professora Vera falou. Além do acadêmico, é experiência de vida, é vivência. Então, eu acho que a capacitação ela é importante para sair desse estágio, somente do uso da ferramenta e usar ela de forma... E a sua empresa se tornar inteligente, como o professor Denis fala. Ela se torna inteligente com as informações de mercado e do próprio cliente dele. Eu tenho esse pensamento, que a capacitação dá o próximo passo. Concordo plenamente, querida Silmara, acho que é isso mesmo, tá? E isso me fez lembrar de alguns alunos nossos, né, do curso de pós-graduação. Eu fico muito feliz quando o aluno escreve para mim falando assim: cursando esta disciplina, eu pude incrementar o meu negócio. O outro diz assim: cursando a sua disciplina ou este curso, eu consegui dar um up no meu negócio lá de Santos, da área de tecnologia, consegui criar uma política e hoje a gente está voando. Então, é isso, você tem que partir com o substrato técnico e ir adaptando para o seu negócio aquilo que você vê. E o ambiente acadêmico, nesse ponto, ele é muito rico, porque ele propicia trocas objetivas e trocas subjetivas, como a Silmara falou, né? Então, é muito bacana. Legal. Eu gostaria de complementar, antes de passar para o próximo tema, né? Sempre é bom lembrar que a capacitação não é fazer curso e nem fazer treinamento.
Em especial, nas pequenas organizações, a capacitação se dá na troca de experiências. Muitas vezes, um garçom pode capacitar, um chefe, um estagiário pode capacitar. Então, é sempre bom lembrar, eventualmente, algumas pessoas podem confundir que a capacitação seja apenas treinamento, né? Então, nas grandes organizações, até tem equipes, departamentos, mas nas pequenas e médias organizações, é multiplicar o conhecimento, e esse conhecimento também pode vir de baixo para cima. Eu não me envergonho de dizer que, em muitas reuniões de final de ano, nas nossas consultorias, as grandes soluções das consultorias saíram das pessoas mais humildes das organizações que nós éramos prestadores de serviços. Então, a capacitação, ela vem também, né, não é só da escola, mas também vem da experiência, que é conciliar a experiência com o entendimento daquilo na prática. Mas é preciso estudar, sim, e é preciso trocar e também selecionar e pagar adequadamente as pessoas. Por isso que a melhor forma de pagar ainda, de acordo com as organizações inteligentes, e reputo aqui a provocação, leia um pouco mais sobre inteligência organizacional para ver como as organizações pagam, de que maneiras que elas compartilham essas contrapartidas, além de financeiras, para que os, então, empregados e empregadores possam ter objetivos e estratégias adequadas. Só complementando, a Poliana Barros, que está nos assistindo, né, ela fez um comentário que o brasileiro tem o dom, né, de se reinventar de acordo com o seu segmento de atuação. E a gente percebe isso, né, frente ao momento da pandemia que nós estamos vivendo e que, infelizmente, nós ainda vamos viver aí por bons longos meses. Essa que é a mais pura realidade, né? Para quem analisa cenário, a gente percebe que isso não vai passar tão cedo, pelo menos aqui no Brasil. Denis, você toca nessa questão do relacionamento, né? Como que um pequeno empresário, ele pode se relacionar no sentido de obter boas práticas em relação a essa questão da transformação digital? Bom, então vamos olhar um pouco mais esse raciocínio. Primeiro, projeto é necessário. Segundo, estratégia é necessário. Terceiro, a transformação digital, ou seja, as questões digitais, elas são necessárias, mas elas são imprescindíveis, tem que ter. Depois disso, então, a ideia é fazer projetos. E aí, então, existem dentro da literatura e das práticas, né? Eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais, quando eu fiz o meu segundo pós-doutorado nos Estados Unidos, sobre inteligência organizacional. E aí a gente vem praticando isso há muitos anos, e em especial nas pequenas organizações, que é mais fácil de praticar. E aí a inteligência organizacional, dentre os seus princípios, um deles é a transparência. Né? A transparência, a sinceridade, o coração que está sendo colocado em prática. Por exemplo, nesses tempos de pandemia, eu não posso pagar, mas a gente pode negociar. Eu não posso isso, mas a gente pode avaliar. Vamos trabalhar juntos, porque afinal de contas, embora você seja empregado, se a empresa tiver sucesso, a gente pode compartilhar. Então, o princípio, se você quiser, é efetivamente a colaboração, né, do seu empregado. E aí eu quero reiterar uma outra leitura que chama teoria de papéis. Não confundir colaborador com empregado, empregador com colaborador. São conceitos ultrapassados isso. A gente trabalha de uma forma com respeito, com amor, com transparência, mas empregado é empregado, empregador é empregador, como pai é pai, filho é filho. São papéis extremamente definidos e quando a gente mistura os papéis, confunde os papéis, a gente está usando critérios não adequados de justiça. Então, o primeiro critério é transparência. Nas organizações inteligentes que conseguem evoluir com isso, por exemplo, o que é transparente? O fluxo de caixa. A contrapartida, todo mundo ganha. Né? Então, por exemplo, para você entender didaticamente, supondo que uma empresa atinja 13 milhões, ele tem o 13º naturalmente. Mas se uma empresa atingir 14 milhões, ele tem o 14º. Mas se a empresa atingir 15 milhões, ele tem o 15º e assim sucessivamente. E se a gente não tiver 13 milhões? A gente vai dialogar, a gente vai conversar. A despeito das questões sindicais, trabalhistas, se você não tiver transparência e tal. E aí sempre vem aquela pergunta, como confiar no empregado? Ora, é como confiar
se você não confiar, se você não for transparente, porque as pessoas na frente podem ter um comportamento, você virar as costas, vai ter outro comportamento. E eu tenho exemplos, né, de várias organizações que tem gente levantando cedo, se arriscando e trabalhando porque ele precisa do trabalho e ele tem que ter contrapartida. E tapinha nas costas e elogio não enchem a geladeira. O que enche a geladeira são contrapartidas financeiras com reciprocidade, transparência e projetos. Ô, Denis, só antes de passar a palavra para a Vera e para a Silmara, essa questão que você fala da transparência, eu entendo isso como um valor compartilhado também, né? E, de fato, que a gente estuda muito sobre também questões de responsabilidade social corporativa, e dentro desse tema maior aí de responsabilidade social, tem essa questão do valor compartilhado e tem essa questão de trabalhar coletivamente. Então, ou seja, um pequeno empresário ele pode trabalhar com outros pequenos empresários no sentido de juntos, né, criarem coisas novas, coisas positivas para a sociedade, né? Nunca se esqueçam, o pessoal que está assistindo a gente, toda essa questão, né, de transformação digital em empresa é bacana, né? A sustentabilidade financeira é imprescindível, mas não nos esqueçamos de questões sociais e questões ambientais. Estou falando do triple bottom line, né? Estou questando dessa pegada também, né? Então, não é dinheiro a todo custo. A gente tem que ter uma conscientização maior de que a gente tem que entregar também algo para a sociedade enquanto empresa, enquanto ser humano, né, Denis? Indubitavelmente. É esse caminho mesmo. E como que a gente faz isso? Nós somos muito imediatos, né? Então, por isso que eu gosto de reiterar para as pessoas, determinados projetos pessoais, familiares e profissionais, você tem que esticar o tempo também, no sentido de ter um horizonte um pouco mais, como você disse, um pensamento estratégico. A saúde é o grande exemplo. Ora, se eu não cuidar agora, né? Daqui a um tempo tenho mais dificuldade. Agora, claro, surpresas vão ter. Meio ambiente vai ter externo que pode influenciar, mas sem projetos a gente não avança. E com hipocrisia dentro das organizações, a gente não avança, porque o indivíduo que ele está insatisfeito na organização, a primeira oportunidade ele vai trair a organização. Muitos empresários reclamam, em especial, eu tenho muitos clientes aqui que são da área do comércio, né? Restaurante, por exemplo. Ele vai ser honesto, ele não vai levar nada porque ele tem aquele prazer de trabalhar aquilo porque ele é correto, porque o patrão é correto, porque há transparência. Então, enquanto tiver hipocrisia e não transparência, os projetos também serão hipócritas. Né? Então, há que ter essa ideia de projetos, e aí sim, você vai perceber que as transformações digitais serão apenas ferramentas imprescindíveis, inquestionáveis, mas apenas ferramentas. Antes de passar a palavra para a Vera e para Si, chegou a pergunta do Carlos Henrique Caldani. Carlos, obrigado por estar conosco aqui nesta noite. Estamos falando de planejamento estratégico e uso de ferramentas digitais. O excesso de opções de ferramentas pode causar mais confusão do que certezas sobre como fazer essa mudança? Vera, Silmara... Eu gostaria de falar sobre isso. É exatamente isso. Principalmente os pequenos e médios, quando eles compram as ferramentas tecnológicas, né, e começam a implementar, e aí vem um amigo do amigo e fala que tem outra melhor, aí o amigo fala que é melhor, aí o outro amigo tem a lojinha, também fala que a outra é melhor, e aí a gente tem vários, né, em consultoria, que às vezes a dona chega e fala, mas Silmara, qual que é a melhor? Não existe a melhor, existem várias plataformas e cada plataforma tem seu objetivo. Cada ferramenta digital é do tamanho, às vezes até do setor, do segmento daquele negócio. O que eu sempre falo é como o professor Denis está falando, se não for para o ponto zero, não entender o seu negócio, entender aonde você quer chegar. O que você quer, né? Exatamente. Qual é o teu projeto? Aonde você quer chegar? Eu quero vender em escala, eu quero ser o novo unicórnio do Brasil. Né? Então, você tem que fazer uma transformação disruptível. Custa dinheiro, inovação é caro, precisa de plataforma robusta. Você pode?
financeiramente falando. Então, assim, existem opções para você começar nessa transformação digital de milhares que tem disponível, mas qual cabe para o seu negócio, para o seu objetivo, para o seu projeto, aonde você quer chegar. Então, é o ponto zero. Analisa seu setor, analisa teu negócio, vê as ferramentas que se adequam ao teu negócio e ao teu projeto de vida como empresário, visando sustentabilidade ambiental, social. É possível, mas se fizer um projeto e começar no marco zero, entender o seu negócio. E outra coisa, né, Silmara, que o Denis acabou de falar, conversa com outros empresários, né, do mesmo segmento que você atua. Sim, né? troca ideia. Para de olhar um pouco para o próprio umbigo, né? Tenha a humildade de ir lá no teu concorrente que seja, estabelece uma comunicação com ele, conversa com ele, troca ideia. Gente, somos seres humanos, né? Sim. Vera, desculpa. Imagina, deixa eu complementar aí, ouvindo a Silmara, o Denis, e assim, eu acho que a gente tem que também trazer a questão para, além de ouvir os funcionários, né, as pessoas que estão com a gente, nós temos que ouvir, sobretudo, o nosso cliente, né? E para isso não é difícil, né? Um pequeno empresário, ele pode fazer uma pesquisa, até no dia a dia ali, eu vejo vários restaurantes que a pessoa acaba de comer, já diz uma resposta para atendimento, outra resposta para outra coisa, e mesmo assim, os consumidores gostam de contribuir. Existe uma tendência que chama prosumer, que é o prazer que o cliente tem de contribuir para a criação dos produtos, dos serviços, das estratégias, né? Então, se eu quero fazer algo acontecer, é bacana. Agora, se eu ouvir o meu cliente, eu vou fazer algo melhor ainda. Eu vou fazer algo que vai fazer sentido para qualquer mudança, para qualquer melhoria, porque senão eu corro o risco de ficar inventando um monte de coisa que para o cliente aquilo não tem o menor sentido, não faz. Então, pensar em transformação digital é, sobretudo, em melhorar a experiência do cliente, é transformar a sua organização numa organização, seja ela pequena, média ou grande, totalmente orientada para o cliente. Quando você fizer isso, o coração da sua organização vai começar a pulsar e vai energizar e mandar sangue e oxigenar a organização inteira. É fácil? Não, não é. Mas eu tenho que começar pelo mindset das pessoas. O Silvio Sacramento colocou aqui no chat. Como fazer acontecer com a área composta por pessoas que não colocam a mão na massa, só dão ideias, né? Então, isso é questão de mindset, né? Então, é fácil você só criticar, né? É fácil você só ter ideias, mas não testar, né? Hoje, a maioria das startups, elas começam testando, errando, corrigindo rápido, porque se você não faz, você não vai poder saber o que está acontecendo, né? Então, é um conjunto, é você trabalhar o mindset da empresa para voltar-se para o cliente, mostrar que o cliente é aquele que vai nos direcionar, mas, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas também se apropriem das iniciativas, porque senão também só a gente não consegue fazer. Uma andorinha só não faz verão, né, gente? Não. Vera, damos as pessoas de novo. Gente, só vou pedir uma licença, nós estamos chegando já a quase 19 horas, veja como passa rápido. Eu falei para vocês, 1 hora passa muito rápido. Muito, né, rápido, muito. E o professor Denis, pessoal, ele tem aula agora às 19 horas, né? Então eu quero deixar as últimas aí, a palavra do professor Denis nesse momento, né? Nessa live, vamos ver se a gente consegue marcar outras, né? Para a gente continuar esse bate-papo, mas o Denis já deixou aqui o YouTube dele, então, pessoal, sigam o YouTube do professor Denis, Denis Alcides Rezende. O professor Denis, ninguém se apresentou aqui, né, gente? Então, eu vou dar algumas dicas, né? O Denis tem mais de 27 livros publicados, gente. Eu considero o professor Denis como uma das principais pessoas que falam de estratégia, não só no Brasil, como no mundo. O camarada aqui, gente, tem mais de 300 artigos científicos publicados pelo mundo, né? Então, por favor, sigam o professor Denis, né? Escrevam para ele, eu tenho certeza que ele vai responder a todos.
e ele tem uma consultoria dele. Depois passa o endereço, viu, Denis? Passa as tuas redes sociais também. Denis, deixo com você a palavra, te agradecendo mais uma vez, né, por você dispor do teu rico tempo, né, para estar conosco nesse momento que é tão importante para nós aqui do Mackenzie. Bacana, show. Bom, então eu vou colocar aqui, depois você pode passar para todos aí as redes sociais, e eu vou colocar aqui no bate-papo, você pode passar, se eu tenho a impressão que eventualmente foi para todos, né? Bom, Legal. ainda temos mais uns minutinhos, então a nossa provocação aí para quem está nos assistindo agora, e que depois também vai assistir, né? É que a transformação digital, né, ela é inegável. A gente não tem mais volta a isso, né? E principalmente em tempos de desafio da economia, por exemplo, com a pandemia, porque a economia sempre vai ser desafiadora, né? E essas questões da saúde mundial, e o meio ambiente, elas sempre existiram e sempre existirão. Então, do ponto de vista da economia, o dinheiro do mundo continua o mesmo, né? Ele só está mudando, às vezes, de lugar. Então, é muito importante isso também. Como foi dito também, né, pela Vera e pela Silmara, é preciso olhar a empresa como um todo. É preciso olhar a empresa de acordo com o seu caixa, o seu budget, para poder fazer projetos. Eu quero deixar essa minha contribuição, assim, essa reflexão mesmo, né? Sem projeto não adianta. Sem projeto não adianta, de boa vontade, de iniciativa, sem projeto não adianta. E como foi aqui falado também pela Vera, pela Silmara e por você, né, Fulvio, olhar a organização, a realidade da organização. Tem organização que ela é com 2 pessoas, né? Eu tenho clientes aqui de padaria que é o dono e um atendente, tem empresa de consultoria de direito, né? Eu tive o privilégio, né, de trabalhar para diferentes organizações e é muito importante observar a realidade da organização. E é claro que o tempo é muito pequeno, né? Nós precisamos levantar, trabalhar, me colocando aqui no lugar dos empresários, né? Esse desafio de colocar uma empresa, de não deixar a empresa quebrar. Então, aproveitar também o conhecimento das pessoas que nessa organização trabalham. A gente se surpreende, por isso que eu sou um apaixonado por inteligência organizacional, que até é um tema para a gente, em outro momento, dialogar sobre isso, né? Os diferentes conceitos de inteligência e as aplicações disso. E a gente tem realidades de grandes organizações que são inteligentes, pequenas organizações que são inteligentes, e começa por essa fase 0, que se define qual é o conceito que a gente quer trabalhar. Então, eu acho que a minha contribuição aqui foi essa reflexão de que é irreversível a questão, né, toda essa provocação de estratégias digitais é irreversível. A gente precisa se envolver com isso, pelo menor que seja, no WhatsApp, da menor, digamos, a menor plataforma, de acordo com o nosso custo e benefício. Agora, muitas organizações acabam jogando dinheiro fora em projetos inadequados, como foi dito aqui, sem respeitar o seu cliente, sem respeitar a sua mão de obra, que é um fator crítico de sucesso. Cliente e mão de obra é um fator crítico de sucesso, né? Dentre as estratégias que a gente sempre indica aqui, é ter estratégia de cliente, mas também ter estratégia de consumidor, estratégia de gente. Uma das estratégias que a gente mais tem colocado nos projetos atuais chama-se educar pessoas, inclusive donos, inclusive gestores. Então, educar pessoas internamente, para se preparar para tudo isso, né? Aproximar cliente, descobrir consumidores, favorecer parcerias com fornecedores, como vocês mesmos disseram aqui, é tudo integrado isso. Agora, não adianta sair correndo, gente. Respira, calma e faz projetos. E aí, na medida que você tiver 10 projetos, também não adianta ter 100 projetos. Começa a priorizar isso. Como eu vou dar conta disso? É preciso ter também uma saúde integral. A saúde da empresa, mas a saúde de quem trabalha nela. Então, todo esse contexto é interessante. Então, nós, e nós estamos vivendo um momento perturbador, digamos assim, a gente acaba se atropelando. Então, calma, respira, né? Eu, como tenho uma formação budista, diria medite, mas respire, silencie e olhe a empresa como um todo. Tem um exercício que eu gosto de fazer em sala de aula, é ficar
dando aula em cima da mesa, de pé em cima da mesa, né? Para que a pessoa tenha uma ideia que ele deveria subir à mesa uma vez por dia, se não der, né? Uma vez por semana, e olhar a empresa como um todo. E quando você sobe à mesa, você consegue enxergar a organização como um todo, inclusive lá fora. Inclusive lá fora. Tá? Então, a minha última fala é isso. Se puderem ler um pouco mais sobre inteligência organizacional, os diferentes modelos de inteligência organizacional, para que a gente possa colocar de uma forma só por meio do projeto. Não se faz pessoas inteligentes, entre aspas, sem discutir as diferenças de inteligências múltiplas. Isso já vem da década de 60, já, né? É que a gente tem que aplicar mais isso, praticar, aplicar e praticar. Muito obrigado pela oportunidade aí de dialogar. E como você deve colocar aí, bom, basta alguém que tenha interesse colocar meu nome, Denis Alcides Rezende, aí no Google, que vão aparecer nas minhas redes sociais, e com certeza eu respondo todos os e-mails, os questionamentos, aos poucos, né? Eu vou respondendo com o maior carinho, com o maior respeito às pessoas que me procuram. Muito obrigado pela oportunidade, até mais, professores, quem está nos assistindo, até mais. Obrigada. Até mais. Muito obrigado, Denis, mais uma vez aí Obrigado, pelo teu cuidado, né, e pelo teu tempo aqui conosco. De coração, muito obrigado mesmo. Professora Vera, suas considerações finais? Olha, muito bacana o nosso bate-papo, né? Super bacana a participação das pessoas e foram trazendo os temas, e isso eu acho fantástico, né? Eu sou uma entusiasta da troca, eu acho que isso é super bacana. Então, assim, eu quero retomar uma fala da professora Silmara, que ela coloca que às vezes a gente tem muitas ferramentas e às vezes a gente não consegue usufruir de tudo que elas nos oferecem, porque às vezes falta conhecimento. Então, estudem as ferramentas que vocês já iniciaram nessa pandemia. Cada ferramenta tem o seu segredo, né? Vá além, procure realmente entender o que você pode explorar. Existem ferramentas grátis, por exemplo, você tem um Google Analytics, que qualquer empresa que tenha um site na internet pode entrar lá e ver o que acontece no seu site, olhar a origem do seu tráfego, ver quais as páginas estão sendo mais acessadas, para você poder depois adequar e ver os produtos e tudo isso. Então, às vezes, ferramentas simples como um Google Analytics, às vezes um WhatsApp Business, que já vem com o conceito de inteligência artificial ali, dentro de uma simplicidade, e você pode fazer bom uso disso tudo, né? E a gente vai estar sempre por aqui, né? Na academia, nas redes sociais aí, à disposição. Vou colocar meu e-mail aqui também para vocês. Foi um enorme prazer, tá? E eu quero terminar com uma frase que eu gosto muito, tá? Que diz assim: o analfabeto do século XXI não será aquele que não conseguir ler nem escrever, mas aquele que não puder aprender, desaprender e, no fim, aprender de novo. É do Alvin Toffler. Então, é isso. Nós somos eternos aprendizes que estamos aí diariamente buscando entender esses novos momentos e partir para as próximas etapas. Mas nós não podemos abrir a chave do futuro usando chaves do passado, porque elas não funcionam mais. Muito obrigado, professora Vera, pelo convite, né? Por aceitar o nosso convite de participar aqui do nosso segundo webinar. Prazer. Prazer. Vamos ver se a gente consegue marcar outros, né? É tão gostoso esse bate-papo quando a gente faz. O Silvio está mandando aqui um obrigado para nós. Obrigado você, Silvio, por estar aqui conosco, né? Por também ter disponibilizado um pouco do teu tempo para nos escutar. Isso é muito bacana. Professora Silmara. Vamos lá, professor Fúvio. Eu vou pegar 2 pontos que os meus colegas colocaram, você também, aqui no nosso bate-papo. Então, primeiro é a questão da educação. E aqui, como doutoranda do Mackenzie Educação, com muito orgulho, que eu aprendo sempre com o meu orientador, professor João Clemente, ele diz assim, né? Anísio Teixeira é um homem que ele via a educação de uma maneira visionária. Ele dizia assim, que a educação é viver, e viver no sentido mais amplo da palavra. Então, o professor Silvio colocou, a professora Vera também colocou na discussão. Nós aprendemos com o outro.
Isso precisa uma mudança de comportamento do brasileiro. A gente precisa olhar o outro como nossa extensão. Eu não sei tudo. Eu sou doutoranda em educação e eu sou uma eterna aprendiz. Por quê? Lifelong learning. Exato. O mundo exige isso da gente, que a nossa educação seja contínua na vida. Primeiro, que nós somos extensão do outro. Segundo, que nesse mundo volátil, ágil, teremos que aprender sempre. Então, capacitação contínua. Capacitação é escolaridade também, mas não é só escolaridade, como o professor Denis colocou. É também você compartilhar com o outro as suas experiências e vivências. Co-criar com o cliente. Ouvir o colega de sala que tem outras experiências, compartilhar com o professor que está ali na frente. E assim a gente constrói um Brasil melhor, uma sociedade melhor e sai do conhecimento para consciência. A gente brasileiro precisa de consciência, conscientizar que o outro é importante e que a gente tem uma nação riquíssima, professor Fulvio, Vera, e eu acho que a gente vai sair dessa e a gente como país aí vai crescer muito aí. Vamos sim, com certeza. Vamos sim. Vamos. Vai demorar um pouquinho, né, Silmara? Mas nós vamos sair dessa. Vai, mas vai ser de boia, professor, mas nós vamos. É verdade, é verdade. Vera, mais uma vez, obrigado. Silmara, mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço. Eu quero também fazer um agradecimento especial para o pessoal do Mackenzie Soluções, né, que nos ajudou na organização desse evento, a Catinha, que está aqui conosco, aqui nos bastidores, a Jéssica. Agradecer ao nosso reitor, professor Marco Túlio, que nos dá, né, todas as possibilidades para a gente poder trabalhar os temas, né, com ideias novas, trazendo sempre a discussão, a inovação para os pontos, né, que a gente acaba abordando nos nossos eventos. Agradecer também ao nosso diretor, professor Cláudio Parisi, também, por nos permitir trabalhar dessa forma, sempre com liberdade, né? Vocês já perceberam, pessoal, que eu sou meio doido, eu sou assim também em sala de aula. Eu não gosto de coisa muito formal, eu gosto, sabe, de espontaneidade. É que uma pena que vocês não podem falar com o microfone. Eu gosto de participação, eu gosto de trocar ideia, eu gosto de conversar, porque é só isso que faz com que a gente possa crescer enquanto ser humano, né, Silmara, né, Vera? Exato, perfeito. Vocês falaram. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco nessa noite. De coração, em breve nós teremos outros momentos, né, outros webinars. E também, estava esquecendo, agradecer ao professor Cadu, né, o professor Carlos Eduardo, que é o nosso coordenador geral aqui da pós-graduação aqui no Mackenzie. Muito obrigado a todos vocês, gente. Um beijão. Fiquem com Deus, tomem cuidado, né? Vamos ter um pouquinho de paciência, assim como a professora Vera, a professora Silmara, né, falou, vamos ter um pouquinho de calma. E assim como o professor Denis, né? Vamos meditar, gente, vamos respirar, calma. É isso aí. Gente, obrigado. Tchau para vocês. Fiquem agora com um videozinho, né, que vai ser passado, se eu não me engano. Ô, Kátia, eu não estou falando bobagem, não, né? Vai ter um videozinho agora falando sobre os cursos, correto? Me ajuda? Deixa eu ver aqui. Estou aguardando, mas tudo bem. Gente, obrigado. Beijão para vocês. Obrigado, Vera. Obrigado, Silmara. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada.